Fala pessoal, bem-vindos à aula de Físico-Química Avançada 3, que aborda o tópico de cinética química. Eu sou o Bruno Carreira Batista, atualmente professor da UFMS. Vocês podem me encontrar através desse e-mail aqui. Comentar um pouco do conteúdo que a gente vai abordar ao longo desse curso. Está separado nos seguintes tópicos: aspectos históricos e elementares, que a gente conta um pouquinho da história da cinética, e aspectos básicos da teoria, só para a gente relembrar coisas da graduação, já preparando o caminho para o que vem adiante. Depois a gente aborda em profundidade uma série de temas, por exemplo, leis de velocidade, molecularidade e mecanismos reacionais, teoria das colisões, reações em fase gasosa, teoria do estado de transição, reações em solução, reações sobre superfícies, cinética eletroquímica, modelagem cinética e métodos numéricos de resolução. Dependendo do interesse da turma, a gente pode eventualmente no final do curso incluir um ou outro tema diferenciado, por exemplo, cinética de enzimas, etc. A aula de hoje, então, tem o objetivo de ser uma aula introdutória. Comentar um pouco a respeito de personalidades que foram importantes para o desenvolvimento da cinética e aspectos básicos da teoria, algumas coisas que a gente vê na graduação, e também antecipar um pouco dos conceitos que a gente vai ver ao longo do curso. Talvez uma ou outra parte seja relativamente avançada, mas a ideia é criar um certo desconforto em vocês, né? Para mostrar que existe alguma coisa a mais que a gente pode eventualmente buscar conhecer. Iniciando pelas definições: cinética química, ramo do conhecimento que estuda as velocidades de reações químicas e como essas velocidades dependem de fatores de importância ou de controle para um químico. Por exemplo, a temperatura, concentração dos reagentes, a presença de um catalisador ou não. Tem dois aspectos associados ao estudo da cinética química. Um deles é o aspecto prático. A partir da determinação de leis de velocidade, a gente ganha uma capacidade de predição de comportamento. Por exemplo, se eu sei no laboratório que uma certa reação leva um determinado tempo para acontecer, eu posso extrapolar esse conhecimento para o ambiente industrial e ter uma ideia de qual vai ser os tempos envolvidos na produção de um fármaco, de uma molécula de interesse para a indústria alimentícia e assim por diante. Além disso, existe o aspecto fundamental. A gente, como ser humano, gosta de entender por que as coisas funcionam. Em particular, na cinética química, o que a gente busca entender é porque as leis de velocidade têm o formato que tem, a equação que ela segue, né? E porque elas dependem de certos parâmetros como temperatura, solvente, potencial eletroquímico, da forma como depende. Nesse aspecto chama a atenção de que cinética é uma teoria avançada. Uma teoria avançada ela dialoga com outras teorias avançadas. Por exemplo, quando a gente fala da dependência com a temperatura ou com o potencial eletroquímico, a gente vai ter um grande diálogo com a área de termodinâmica. Quando a gente fala de teoria das colisões, por exemplo, e como a teoria das colisões vai explicar a cinética em fase gasosa, já a gente trabalha com um diálogo com a cinemática. Então, interessante da cinética e bonito mesmo é esse diálogo com outras disciplinas e a chance que a gente tem de aprender muita coisa estudando um único tópico. Agora, a gente comentou bastante sobre leis de velocidade no slide anterior. É importante ter claro o que são essas leis de velocidade. Uma lei de velocidade é uma expressão matemática
que vai relacionar a velocidade da reação a uma série de fatores, em particular as concentrações das espécies envolvidas. Então a gente escreve dessa forma genérica: velocidade é uma função de uma certa constante que a gente vai introduzir, que é conhecida como constante de velocidade. Ela não depende das concentrações das espécies, mas ela depende de temperatura e de alguns outros fatores. E além disso, a velocidade vai ser função da concentração de cada uma das espécies envolvidas. Podem ser tanto de reagentes quanto de produtos, depende da reversibilidade da reação. Em geral, vocês vão ver muitas expressões desse tipo aqui, em que a velocidade é dada como um produto de concentrações elevadas a um certo expoente. A notação que a gente utiliza, a forma de catalogar esse tipo de expressão é: aqui a gente tem a velocidade das reações, constante de velocidade, concentração de cada uma dos participantes, elevado ao certo expoente, que é o que a gente chama de ordem de reação com respeito àquele reagente. Então aqui nesse caso o A minúsculo, que é um número, ele corresponde à ordem de reação com respeito ao reagente A. E assim por diante para as outras espécies. Quando a gente fala do comportamento global da reação, é importante introduzir a ideia também de ordem de reação global, que corresponde à soma dos expoentes individuais. Essa grandeza é importante na hora que a gente vai descrever o comportamento gráfico da reação como um todo. Aqui a gente traz um exemplo: reação de hidrogênio com bromo para dar o ácido bromídrico. Como vocês imaginam que essa reação ocorra? Será que uma molécula de hidrogênio colide com uma molécula de bromo de tal forma que cada um dos hidrogênios e bromos interajam entre si, formando essa nova molécula? Será que é dessa forma que a reação vai se conduzir? Vamos dar uma olhadinha na expressão de velocidade. Essa é a lei de velocidade empírica associada a essa expressão. O que significa que ela é uma lei empírica? Significa que as leis de velocidade elas são determinadas experimentalmente. Em alguns casos a gente consegue ter um indício de qual que vai ser a expressão, um tipo de expressão teórica para uma certa reação, mas na maioria dos casos, reações complexas, reações com etapas consecutivas, a gente não tem uma intuição tão forte. O que vai determinar mesmo é o experimento, indicando quais são as dependências com as concentrações. O que a gente observa aqui? Lei de velocidade para essa reação em particular é o produto de uma certa constante de velocidade vezes a concentração do hidrogênio. Aqui está com o expoente 1, ou seja, a ordem de reação com respeito ao hidrogênio é 1. E no caso do bromo, a ordem de reação com respeito a essa espécie é meio, 0,5. O fato da gente ter um expoente fracionário, diferenciado, já indica para a gente que o mecanismo de reação, a forma como essa reação vai acontecer, não é tão intuitiva quanto a gente esperava. Por exemplo, não é baseado numa única colisão. Provavelmente tem uma série de etapas acontecendo aqui que vão gerar essa lei de velocidade mais complexa, diferenciada. Mais uma coisa para chamar a atenção: a constante de velocidade ela é característica de cada reação. Cada reação vai ter uma constante de velocidade diferente. Além disso, como vocês conseguem visualizar aqui, cada constante de velocidade vai ter uma unidade diferente de acordo com a ordem de reação global. Esse encadeamento que a gente observa aqui como
demonstrando que a velocidade corresponde a um produto de concentrações, ó, que a gente nota aqui nessa forma teórica, e aqui uma lei de velocidade específica determinada experimentalmente, a gente observa essa característica de corresponder a um produto de concentrações. Essa ideia de que a velocidade corresponde a um produto de concentrações, ela foi muito importante para o desenvolvimento da cinética e foi um dos fatores iniciais para que a teoria tomasse corpo. Quem se envolveu com essa determinação, né, da característica de produto das concentrações foram esses dois cientistas da época, Cato Goldberg e Peter Wagner. Eles desenvolveram uma certa teoria ali na época entre 1864, vou escrever aqui, 1864 a 1879. Trabalhando com reações entre álcoois, água, acetona, eles determinaram justamente essa proporcionalidade com respeito às concentrações para as reações químicas, que dá origem a uma teoria parcial, incompleta, mas que ajuda muita gente a determinar quais serão as expressões para leis de velocidade. Eles conseguem imaginar aqui qual foi a teoria que eles propuseram, determinaram? Nossa conhecida lei da ação das massas. O que essa lei afirma? A taxa de uma reação química, ou seja, a velocidade de uma reação química, é diretamente proporcional ao produto das concentrações ou atividades dos participantes. Então isso daqui basicamente fala o que a gente falou até o momento. Chama atenção só a ideia de atividade. Na época não era muito conhecida, então eles trabalharam com concentrações, mas mais para frente se adaptou a teoria para levar em consideração a ideia e o conceito de atividade. Talvez vocês se lembrem dos cursos de fisicoquímica que abordam termodinâmica, mas a atividade está associada com o potencial químico das diferentes substâncias, e de forma simplificada você pode falar que a atividade é a fração de uma certa substância que realmente está ativa para a reação, que tem condições de participar dela. Essa definição, da forma como é dada, a gente pode pensar em dois aspectos associados a ela. Primeiro, o aspecto de equilíbrio químico, provavelmente vocês vão se lembrar, está associado com a ideia de que as velocidades das reações direta e reversa para uma reação reversível, né, são iguais no equilíbrio químico. Essa igualdade aqui é a que vai estabelecer a ponte entre o mundo da cinética e o mundo da termodinâmica. Além disso, como a gente viu anteriormente, as leis de velocidade, as leis globais, elas podem ser mais complicadas do que a gente imagina. Por exemplo, aqui esse fator fracionário, ou seja, a lei que Goldberg e Wagner introduziram, ela tem uma validade restrita, não é válida para todas as situações. A validade dela é mais determinada quando a gente está tratando de processo ou de reações elementares. Vou dar um exemplo de cada um desses aspectos, né? O aspecto do equilíbrio químico e o aspecto de reações elementares. Aqui a gente tem a reação entre H+, e OH-,
formando água, uma reação reversível. A gente representa dessa forma, né, uma reação reversível com setas no sentido direto, no sentido reverso. Em cima de cada uma das setas a gente indica a constante de velocidade associada àquela direção. Então a reação direta tem uma constante de velocidade K1, reação reversa tem uma constante de velocidade que a gente chama de K a menos 1. Essa reação em particular, se a gente utilizasse os conhecimentos simplesmente da termodinâmica, a gente chegaria numa expressão da constante de equilíbrio dessa forma aqui. Então, constante de equilíbrio é igual a concentração dos produtos, quem é o produto? A água, elevado ao expoente, que é o coeficiente estequiométrico, nesse caso é 1, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes, cada um deles elevado ao expoente, que também é 1. Então, nesse caso, a gente tem concentração de água equilíbrio, dividido pela concentração de H+ no equilíbrio, vezes a concentração de OH- no equilíbrio. Esse vai dar a constante de equilíbrio para essa reação em particular. Agora, para uma reação como essa daqui, a gente pode utilizar a lei de ação das massas, que diz que a velocidade é proporcional às concentrações, para chegar a expressões de velocidade versus concentrações. Então, nesse caso aqui, velocidade 1 corresponderia a constante 1 vezes o produto das concentrações das espécies participantes dessa etapa, que são o H+ e o OH-. Então, ó, K1 vezes concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Já para a reação reversa corresponde ao quê? A água formando H+ e OH-. Já nesse caso, então, a velocidade reversa corresponde à constante de velocidade, que nesse caso é K a menos 1, vezes produto da concentração da espécie participante, que é a água. Então, concentração de água aqui. Então, cada uma dessas expressões vai indicar a velocidade no sentido direto e no sentido reverso. No equilíbrio, o que a gente sabe é que o equilíbrio químico é um estado dinâmico, ou seja, você tem conversão de reagentes para produtos e também conversão de produtos para reagentes. A característica é que a reação no sentido direto e no sentido reverso, elas têm a mesma velocidade, de tal forma que você não vê uma variação líquida das concentrações dos participantes. Então, no equilíbrio, as duas velocidades são iguais, a gente já conhece a expressão para cada uma delas. A gente igualar elas, vai chegar nesse tipo de igualdade. Rearranjando, a gente chega nesse tipo de expressão aqui. Concentração de água no equilíbrio dividido por concentração de H+ vezes concentração de OH-, as duas no equilíbrio, correspondem à razão entre a constante 1 e a constante menos 1, a constante de reação direta dividido pela constante de reação reversa. Agora, olha só que interessante, essa expressão é a mesma que a gente tinha obtido através do raciocínio termodinâmico. Isso daqui indica para a gente o quê? Que a constante de equilíbrio para essa reação em particular corresponde à razão entre a constante direta e a constante reversa. Então, olha que interessante, que bonito isso daqui. Através do raciocínio utilizando a lei da ação das massas, a gente consegue estabelecer uma ponte entre um resultado obtido através da termodinâmica e um resultado obtido através da cinética, em particular correlacionando constante de equilíbrio com as constantes de velocidade para cada uma das reações. Agora, como a gente comentou, esse tipo de raciocínio ele não vai ser válido todas as vezes. Por exemplo, para reações complexas, reações que envolvem muitas etapas, como a gente espera que seja a reação entre H2 e o bromo 2, esse tipo de raciocínio já não é tão direto, não é tão válido. Em que situação esse raciocínio vai ser válido? Reações
que a gente consegue comentar ou determinar como reações elementares, ou etapas elementares. Etapas elementares, reações elementares, são aquelas em que o processo ele não pode ser mais dividido em subprocessos. É o processo como a gente imagina que ele aconteça num ambiente químico. Ou seja, quando eu penso na reação entre H+, e OH-, o fato dessa reação ser uma etapa elementar indica que não tem nenhum intermediário entre a interação entre H+, e OH-, ou seja, o H+ não vai interagir com a água, formar algum complexo que daí vai interagir com o OH-. O que a gente imagina para esse processo é que a interação seja direta entre essa espécie e essa daqui, através de uma colisão que já gera imediatamente a molécula de água. Nem todas as reações são tão simples, tão elementares, como essa que a gente acabou de comentar. Quando as reações não são tão simples, a gente tem que trabalhar com a estequiometria das reações, fazer uma série de ajustes. Para isso a gente introduz outra ideia, a ideia de reação global genérica. Então, o que a gente comentou aqui era uma etapa elementar, que não pode ser subdividido. O que a gente tinha comentado aqui anteriormente é que essa reação provavelmente ela acontece de uma forma mais complexa, ou seja, uma reação global, como essa que a gente está descrevendo aqui, provavelmente ela corresponde à soma de uma série de etapas elementares. Então, quando a gente representa dessa forma a reação global genérica, que a gente está indicando cada um dos reagentes que participam dessa reação, de forma genérica aqui a gente escreveu como reagente A, B e C, que vão gerar uma série de produtos K, L e M. Na frente de cada um dos reagentes, cada um dos produtos, a gente tem os números, que são os coeficientes estequiométricos, que dão a proporcionalidade com que cada um dos reagentes interage e com que cada um dos produtos é formado. E o que acontece? Dependendo do coeficiente estequiométrico, você consome mais rapidamente uma certa espécie, ou consome mais lentamente uma outra espécie. Por exemplo, se o coeficiente estequiométrico aqui da água for 1 e do reagente B, do reagente A for 1 e do reagente B for 3, por exemplo, isso indica o quê? Cada vez que 1 mol de A reagir, 3 mols de B reagirão de forma correspondente. A velocidade de B, de consumo de B, é 3 vezes maior do que a de consumo de A. Por isso é importante a gente levar em consideração o coeficiente estequiométrico na hora de falar da velocidade de reação de cada uma das espécies e da velocidade de reação global também. Se você avaliar a velocidade individual de cada espécie, a gente pode fazer essa avaliação através da derivada, taxa de variação da concentração em função do tempo. Cada um dos reagentes e produtos vai ter uma certa taxa. Essas taxas não são necessariamente iguais. Por exemplo, a taxa de A não é igual à taxa de B, como a gente comentou naquele exemplo. Se o coeficiente estequiométrico for 1 para 1, as taxas serão iguais. Agora, se for 1 para 3, por exemplo, a taxa B será 3 vezes maior do que a taxa do A. Para isso, o que a gente faz é criar a ideia, trazer a ideia de uma velocidade global de reação, que indica a velocidade para esse processo como um todo, independente dos coeficientes estequiométricos. Para isso, o que a gente faz? Pega uma determinada taxa para um dos reagentes e normaliza pelo coeficiente estequiométrico. Além disso, se essa for uma etapa que consome o reagente, a gente coloca o menos na frente. Por quê? Porque essa derivada aqui ela vai dar origem a um valor negativo. A é um reagente, a concentração dele cai com o tempo. Isso indica que a velocidade negativa, as taxas são negativas. Então, para normalizar isso, padronizar, o que a gente faz é colocar um menos aqui na frente. Lembrando, como a gente comentou no início da aula, todas essas ideias eventualmente a gente vai trazer de forma mais aprofundada e detalhada nas aulas posteriores.
Então hoje o que a gente está dando a vocês é uma ideia do que a gente vai encontrar ao longo do curso. Bom, então a gente falou sobre reações globais e etapas elementares. Agora a gente vai dar um exemplo para tentar deixar bem claro qual que é a relação entre uma e outra grandeza, outra entidade. Para isso a gente traz um exemplo aqui, reação de combustão de hidrogênio, então a reação entre hidrogênio e oxigênio gerando água. Essa é uma reação que a gente conhece como bastante irreversível, a reação de combustão. O que eu perguntar a vocês é como você imagina que essa reação aconteça. Da forma como ela está escrita aqui. Duas moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio para formar duas moléculas de água. Essa é a forma como a gente lê a reação de acordo com a estequiometria, certo? Mas será que a reação se processa dessa forma também, com duas moléculas de hidrogênio interagindo diretamente com uma molécula de oxigênio? Como vocês devem imaginar, provavelmente não é assim que a reação acontece. Ou seja, o que a gente está interessado em descrever aqui são os diferentes processos mínimos, ou seja, aqueles processos que não podem ser mais divididos, e que se você somar todos esses processos, você tem essa reação como um todo. Então essa é a diferença entre as duas características que a gente está descrevendo. A descrição das diferentes etapas envolvidas numa reação global, como esta aqui que a gente está descrevendo, é feita através do mecanismo de reação. Então, o mecanismo de reação é um conjunto de etapas elementares cuja soma vai resultar nessa reação global, nesse processo aqui como um todo. Essas etapas elementares indicam realmente, é como se contasse uma história de como a reação química se processa a nível molecular. Nessa reação aqui em particular, olha só o conjunto de reações em série e até paralelas que podem acontecer durante a reação de combustão de hidrogênio. Então aqui uma série de diferentes processos. A gente poderia identificar esse processo 5 aqui como iniciador. Então, hidrogênio reagindo com oxigênio, uma molécula de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio para formar dois radicais do tipo OH. E daí cada um desses radicais do tipo OH vai reagir depois com o oxigênio ou com o hidrogênio para dar diferentes espécies, formar água, formar outros radicais, hidrogênio atômico, oxigênio atômico. Então, uma série de diferentes etapas. Cada uma dessas etapas a gente chama de etapa elementar. Ela não pode ser dividida em etapas menores, ou seja, a interação entre oxigênio e hidrogênio não tem nada fazendo a intermediação entre essas duas espécies. O que a gente imagina para uma reação desse tipo aqui, que o oxigênio colida diretamente com o hidrogênio, já formando essas outras espécies aqui. Ela não pode ser quebrada em etapas intermediárias. Essa é a característica de uma etapa elementar. Quando a gente pega o conjunto das etapas elementares, a gente chama de mecanismo reacional. O mecanismo reacional conta a história de como uma certa reação global acontece, qual é o encadeamento dos processos, né? Eventualmente, se tiver alguma reação paralela, também pode ser incorporada dentro do mecanismo reacional. Isso daqui é o que a gente chama em inglês de Reaction Network. Então é uma rede reacional. Mostra de forma gráfica, resumida, as principais espécies, principais intermediários, né, OH, hidrogênio atômico, oxigênio atômico, reagentes, aqui a gente tem o hidrogênio, aqui a gente tem o oxigênio, e os produtos, água aqui e água aqui. Nota que ele mostra que existe uma circularidade entre os intermediários, ou seja, a interação entre um e o outro,
e a interação entre esses intermediários e os diferentes reagentes. Então, uma forma resumida e gráfica de representar aquilo que está acontecendo no mecanismo reacional. Quando a gente fala de etapas elementares, você pode dar uma olhadinha aqui, vai reparar que essa etapa elementar, por exemplo, ela envolve a participação de duas entidades. Não vou falar exatamente moléculas, porque o hidrogênio atômico não é uma molécula, mas ela envolve a participação aqui de dois participantes, dois reagentes distintos. Já essa reação aqui, ó, ou essa daqui de baixo, envolve a participação de três reagentes. Aqui, três reagentes também. Ou seja, a gente pode caracterizar as etapas elementares pela molecularidade dessas etapas elementares, ou seja, quantas espécies participam daquela etapa elementar. É chamado molecularidade porque esse conceito foi definido em termos de diferentes moléculas participando. Agora, é uma ideia mais abrangente, não necessariamente envolve moléculas, como a gente viu aqui nesse caso, por exemplo. Esse hidrogênio radical, hidrogênio atômico, ele é um participante de reação, ou seja, a molecularidade dessa reação aqui, dessa etapa elementar 1, ela envolve tanto oxigênio quanto esse hidrogênio. O que corresponde? Corresponde à soma, o número de moléculas envolvidas na etapa elementar. Pode ser unimolecular, ou seja, uma única molécula. Bimolecular é o caso dos processos que a gente viu até aqui, ó. Esse é bimolecular, esse também. A reação reversa também é bimolecular. Olha aqui, uma água interagindo com um hidrogênio atômico. Eventualmente, molecularidades dessa forma aqui, ou seja, reações, processos trimoleculares, que envolvem a interação entre três moléculas ou três espécies ao mesmo tempo. É o caso dessa etapa elementar 9 aqui, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, mais M, que corresponde à superfície de um certo catalisador. Reações unimoleculares e bimoleculares são abundantes na natureza, processos elementares desse tipo. Né? Processos ou etapas elementares que têm a molecularidade igual a 3 são mais raras, porque envolvem a participação e encontro de três reagentes ao mesmo tempo. A probabilidade com que isso aconteça é relativamente pequena. E a molecularidade vai influenciar o formato das leis de velocidade, como a gente tinha visto anteriormente. A gente sabe que uma lei de velocidade correlaciona as derivadas, ou velocidade da reação, com as concentrações das espécies envolvidas. Para reações elementares, simples, como as que a gente está descrevendo agora, unimoleculares ou bimoleculares, as leis de velocidade elas seguem a lei da ação das massas, como a gente tinha descrito anteriormente. Então, nesse caso aqui, para uma lei de uma reação unimolecular, a gente tem derivada igual menos constante de velocidade vezes a concentração do reagente. Aqui a gente dá um sinal de menos porque essa expressão está associada com o reagente. Se fosse um produto, a derivada de um produto, a velocidade de formação de produto, a gente teria um sinal positivo aqui na frente. Então, para uma reação unimolecular, a gente tem a concentração do reagente elevado ao expoente 1. Para uma reação bimolecular, a gente tem a concentração do reagente elevado ao expoente 2. Ou, eventualmente, a gente poderia ter uma coisa do seguinte tipo. Se fosse uma reação que envolve a colisão entre duas espécies diferentes, por exemplo, essa daqui, ó, que envolve hidrogênio com oxigênio, eu vou chamar genericamente de A e de B, a gente poderia ter uma coisa desse tipo aqui também. Menos uma certa constante
vezes concentração de A vezes a concentração de B. Aqui o interessante, o legal é que, sabendo que a gente está trabalhando com uma reação elementar, ou uma reação de uma etapa elementar, e sabendo que reações desse tipo seguem a lei de ação das massas, a gente consegue construir expressões de velocidade para cada uma dessas etapas elementares. Isso daí vai ser muito importante mais para frente quando a gente falar de modelagem de cinética química. Modelagem de cinética química corresponde ao quê? Você definir uma reação de interesse, que é uma reação global, identificar cada uma das etapas elementares que ela segue e escrever leis de velocidade para cada uma dos reagentes e produtos participantes dessa reação. Com isso você vai ter um conjunto de equações. Resolvendo esse conjunto de equações, a gente consegue chegar no comportamento ao longo do tempo de cada um dos reagentes. Então, como um certo reagente vai decair ao longo do tempo, como um certo produto vai ter sua concentração aumentada ao longo do tempo. Cada uma dessas molecularidades dá origem a cinéticas diferentes. E aí a gente utiliza a notação de ordens de reação, para identificar os tipos de cinética diferentes de acordo com a molecularidade. Eu chamo a atenção de vocês aqui de 3 casos que vão aparecer com uma frequência maior ao longo dos problemas que a gente vai estudar. Então, cinética de ordem 0, a gente tem leis de velocidade desse tipo aqui. Essa é a forma que a gente chama de diferencial, porque envolve as derivadas da concentração, nesse caso aqui, a concentração do reagente. Ó, sinal negativo aqui. O que a gente observa? Cinética de ordem 0, a velocidade, a proporcionalidade com respeito à concentração é elevada a 0 aqui, ou seja, esse fator aqui é igual a 1. Vou escrever aqui. Isso daqui é constante, igual a 1, não participa da análise da lei de velocidade. Ou seja, o que se indica para a gente é que a velocidade de uma reação de ordem 0 é constante. Depende só, por exemplo, da quantidade de um catalisador ou a quantidade de uma enzima presente ali. Essa forma diferencial ela pode ser integrada para dar origem à forma integrada que vai realmente mostrar para a gente como a concentração daquele reagente varia ao longo do tempo. Então, a integração de uma expressão como essa daqui gera uma função concentração em função do tempo. A gente vê nesse caso aqui é uma função linear, um decréscimo linear, a partir de uma concentração inicial. Uma reação de ordem 1, a gente tem fator 1 aqui, o expoente 1, associado à concentração daquela espécie em particular. Então a derivada é proporcional à concentração da espécie. Como se trata de um reagente, a gente tem um sinal negativo aqui. Quando você faz a integração dessa expressão, você chega nessa nova expressão aqui, que mostra que para uma cinética desse tipo aqui, decaimento com uma ordem 1, a gente tem a concentração inicial decaindo exponencialmente ao longo do tempo, com uma taxa de velocidade proporcional à constante de velocidade aqui. A reação de decaimento nuclear, por exemplo, segue cinéticas desse tipo aqui. Reação de ordem 2, nesse caso aqui, a concentração de A está elevada ao expoente 2. De novo, a gente pode integrar essa expressão para chegar nessa nova expressão. Nesse caso aqui, se a gente rearranjar, alterar a forma dessa equação para que a concentração de A passe aqui para o numerador, que a gente chega a um decaimento
ou seja, vai ter um decaimento alongado, só que esse decaimento é mais lento do que um decaimento exponencial. E faz sentido se você pensar na molecularidade aqui, que é 2, ou seja, envolve a interação entre duas espécies distintas, ou a colisão entre duas espécies. E essa colisão é proporcional à concentração. Quanto maior a concentração da espécie, maior vai ser o número de colisões que ela vai poder fazer. Conforme a concentração diminui ao longo do tempo, diminui também o número de colisões, e a gente espera que o decaimento seja amortecido, não tão rápido quanto esse original aqui. Cada um desses comportamentos vai dar origem a um comportamento gráfico. O comportamento matemático, né, dá origem a um comportamento gráfico. Para a reação de ordem zero, decaimento linear ao longo do tempo. Cinética de ordem 1, quando você faz o gráfico da concentração em função do tempo, você tem ali um decaimento exponencial. Se você fizer um gráfico do tipo ln da concentração versus o tempo, você vai ter uma linha reta, cujo coeficiente vai estar associado com a constante de velocidade. Mesma coisa para a cinética de ordem 2. Então, nesse caso, a gente tem um decaimento. Ele lembra o decaimento exponencial, só que é mais lento. Nota que ele não cai a zero tão rapidamente quanto o caso anterior. E o gráfico que vai dar um comportamento linear é justamente esse daqui, o inverso da concentração em função do tempo, não um gráfico linear, nesse caso ascendente. De novo aqui, a inclinação dessa reta, que passa pelos pontos, dá a constante de velocidade. Essa ideia do comportamento gráfico para cada uma das cinéticas é muito importante, porque ela serve como um caracterizador para diferentes reações. Por exemplo, se você não conhece nada a respeito de como uma reação se processa, você pode fazer um estudo cinético da variação de reagentes e produtos, avaliar qual que vai ser o comportamento gráfico, se é um decaimento linear, exponencial ou um decaimento amortecido. Baseado nesse qual foi o comportamento gráfico, você consegue determinar qual que é a ordem de reação para aquela reação em particular, ou qual é a ordem de reação para a etapa mais lenta dentro daquele conjunto de reações. E a partir daí, você já tem um pouco de entendimento a respeito daquela reação. Pelo menos você sabe falar para a reação que determina a velocidade de reação, que é o que a gente chama de etapa limitante, qual é a molecularidade ou qual é a ordem de reação daquela etapa limitante. Esse é o poder que está associado com a cinética e o estudo gráfico da concentração de reagentes e produtos. Como vocês conseguem imaginar, a cinética foi tão importante que ela já foi destacada logo no início dos primeiros prêmios Nobel. Então aqui a gente traz dois exemplos. O primeiro deles, o Van 't Hoff. Van 't Hoff foi um policientista, ele trabalhou com vários sistemas diferentes, com problemas de velocidade de reação e de equilíbrio de reações também, tanto que vocês vão encontrar Van 't Hoff em equações termodinâmicas. Agora, ele em particular foi um dos participantes um dos proponentes da lei da ação das massas, junto com as outras personalidades que a gente descreveu. E pelo conjunto de seus trabalhos, ele recebeu o prêmio Nobel em 1901. Foi o primeiro prêmio Nobel atribuído ao Van 't Hoff. O primeiro prêmio Nobel de Química atribuído a uma pessoa foi ao Van 't Hoff, justamente pelas suas contribuições em cinética e termodinâmica. Além disso, Arrhenius também recebeu o prêmio Nobel logo de 1903, ou seja, 2 anos depois, pelas suas contribuições em cinética, mas ele estava interessado num aspecto um pouquinho diferente. Enquanto os cientistas anteriores estavam interessados na relação entre a velocidade das reações e a concentração das espécies envolvidas,
Arrhenius estava interessado na dependência entre a velocidade de reação e a temperatura do meio em que aquelas reações aconteciam. Provavelmente vocês lembram do nome, que dá origem a que a gente chama de equação de Arrhenius, que é essa daqui, que demonstra a relação entre a constante de velocidade e a temperatura do meio reacional. Vamos analisar essa expressão matemática. Constante igual K0, uma constante inicial, fator proporcionalidade, vezes exponencial de menos energia de ativação. Então, EA corresponde à energia de ativação de uma certa reação química, dividido por R, constante dos gases, e T, temperatura. A gente utiliza normalmente em Kelvin, com as expressões aqui associadas também com as grandezas, com as mesmas unidades adequadas, né? Olhando, analisando essa expressão aqui, que a gente chega. Se eu aumento a energia de ativação, eu estou aumentando alguma coisa que está no numerador com um sinal negativo. Então isso faz com que a gente diminua a constante de velocidade. Ou seja, quanto maior a energia de ativação, menor constante de velocidade. Reações que têm uma energia de ativação elevada têm uma constante de velocidade baixa. Já aqui no caso da temperatura, olha só, ela está no denominador, então ela vai ter uma tendência oposta, e a gente tem um sinal negativo aqui também. Então o que acontece? Se eu aumento a temperatura, aumento a constante de velocidade. Ou seja, o que a expressão nos diz é que a velocidade das reações químicas, em geral, aumenta com o aumento da temperatura. Eu digo em geral porque para reações globais, reações que envolvem muitas etapas intermediárias, às vezes pode ter um comportamento diferente. Mas para reações, etapas elementares, essa igualdade aqui é completamente verdadeira. A gente falou de energia de ativação sem falar o conceito por trás disso. O que significa energia de ativação? E foi dessa forma que Arrhenius descobriu a expressão. Ele não sabia o que estava associado com essa ideia de energia de ativação. Ele só sabia que existia um fator aqui de proporcionalidade energético. Algumas reações tinham esse valor maior e eram reações relativamente mais lentas e vice-versa. Mas na época não se sabia o que estava associado com essa ideia de energia de ativação. Esse é um fator que a gente às vezes comenta em aula e chama atenção. Muitas vezes a descoberta de tendências, você descobre a tendência primeiro e depois vai entender o que está por trás daquela tendência. Que é o que a gente já comentou no início da aula, que é quando uma certa disciplina de cinética vai dialogar com outras disciplinas, como por exemplo a de termodinâmica. Uma expressão desse tipo a gente pode aplicar o logaritmo natural, cada um dos lados, para chegar numa expressão como esta daqui. E aqui a gente nota uma proporcionalidade direta entre o ln da constante de velocidade por 1 dividido pela temperatura. Ou seja, se eu fizer um gráfico desse tipo, ln de K versus 1 sobre T, eu consigo determinar através da inclinação desse gráfico a energia de ativação dividido pela constante dos gases. É o que a gente mostra nesse gráfico aqui. Aqui a gente tem o ln da constante de velocidade. Aqui a gente tem 1000 dividido pela temperatura, uma forma comum, normal de representar esse eixo x para um gráfico desse tipo. Para a reação ClO, formando gás cloro e o gás oxigênio. Esses são pontos experimentais, ou seja, a gente realiza uma reação desse tipo, dá um jeito de avaliar ou determinar a constante de velocidade durante a reação, ou seja, você tem que ter a capacidade de medir a velocidade da reação para diferentes tempos. A partir da velocidade da reação em diferentes tempos, você consegue determinar aqui a ordem da reação e qual que é a constante de velocidade para aquela temperatura em particular.
Então, ó, você faz isso para essa temperatura, chega nesse ponto. Faz o mesmo estudo para uma temperatura levemente diferente, chegar nesse ponto aqui. E assim por diante. Com isso você constrói um gráfico desse tipo, através dessa inclinação, corresponde à energia de ativação dividido pela constante dos gases, a gente chega num certo valor. Para esse caso aqui em particular foi de 13,2 kJ por mol. Será que esse valor é grande? Será que esse valor é pequeno? Como ele se compara ao valor de energia de ativação de outras reações? Pense a respeito disso. Ao longo do curso a gente vai comentar a magnitude de energias de ativação para diferentes processos. Bom, até agora a gente escreveu aspectos empíricos de cinética química, que está associado ao comportamento experimental de certas reações, como esse comportamento pode ser descrito através de equações sem muita profundidade teórica, simplesmente equações que modelam bem aquele comportamento experimental. Agora, grande parte do desenvolvimento de cinética aconteceu a partir do momento em que se desenvolveram teorias para explicar por que as reações aconteciam da forma como aconteciam, com as velocidades que eram observadas. A primeira teoria que a gente chama a atenção é a teoria das colisões, reações em fase gasosa. Grande parte do desenvolvimento inicial de cinética aconteceu para reações em fase gasosa. Era a época dos químicos pneumáticos, na França, na Inglaterra, tinha muita coisa sendo realizada com gases, em termos de reações químicas e de termodinâmica, ou seja, uma grande quantidade de dados levantados nesses sistemas, que motivou o estudo teórico de alguns cientistas. Eu chamo a atenção aqui de Maxwell e de Boltzmann, também naquela época ali, de 1800, final de 1800, início de 1900, foram muito importantes para a determinação do comportamento térmico de diferentes gases. Então, o que Maxwell e Boltzmann estudaram é como a velocidade de diferentes gases depende da temperatura desses gases. Em particular, como a distribuição da velocidade das moléculas constituintes dos gases depende da temperatura. E eles chegaram a expressões desse tipo aqui, são conhecidas como funções de distribuição de Maxwell-Boltzmann, que vão relacionar a distribuição de velocidades. Então aqui, ó, por exemplo, para simplificar, a gente vê um gráfico desse tipo, número de partículas que tem uma certa velocidade. Isso para um gás como um todo. Quando a gente pega um gás como um todo, lá dentro daquele gás tem partículas que são mais rápidas, têm uma velocidade alta, tem partículas que são muito lentas, mas, como a gente consegue imaginar, a maior parte das partículas tem uma velocidade intermediária. É isso que a distribuição de Maxwell-Boltzmann representa, justamente a distribuição do número de partículas para cada uma das velocidades possíveis. Eles chegaram numa certa expressão, que é essa daqui. Qual que é a relação entre velocidade das moléculas e velocidade das reações? Aí entra o que a gente chama, porque a gente chamou de teoria das colisões, ou seja, para que uma reação entre diferentes reagentes aconteça, por exemplo, o reagente A, ou a molécula A e a molécula B aconteça em fase gasosa, é necessário que, inicialmente, que essas moléculas se aproximem uma da outra, colidem uma com a outra. Quando essas duas moléculas colidirem, vai dar origem a uma situação de proximidade entre as duas moléculas, e essa colisão pode ter energia suficiente para fazer com que esse novo composto, esse intermediário, seja convertido em diferentes produtos, por exemplo, C e D, novos tipos de moléculas.
Então, a teoria das colisões envolve justamente esse tipo de pensamento. Para que uma reação aconteça, duas moléculas têm que interagir. Essa interação é através de uma colisão. Se a colisão, o que se observa é que se a colisão tem uma energia suficiente, ela é capaz de vencer algum tipo de barreira e formar os diferentes produtos. Nesse caso aqui seriam C e D. Agora, a energia de uma colisão está associada ao quê? A energia de cada uma das moléculas, a energia cinética de cada uma delas. A energia cinética é dada por mv². Ou seja, a gente espera que quanto maior a velocidade das moléculas, maior seja a energia da colisão entre moléculas com aquela velocidade. Ou seja, se uma certa reação precisa de uma determinada quantidade de energia para acontecer, que a gente chama de energia de ativação, e aqui a gente já está começando a entrar na ideia do que significa energia de ativação. Através desse entendimento, a gente já sabe que ela corresponde a um valor mínimo necessário para que a reação aconteça. Um valor mínimo de energia. Então, se a colisão entre duas moléculas não tem essa energia, a colisão não vai ser bem sucedida. Ou seja, a colisão gera um encontro entre as partículas, ou entre os átomos, ou entre as moléculas, mas essas moléculas se afastam depois sem ter formado nada novo. Agora, se a energia for superior à energia de ativação, a gente tem a chance com que as moléculas interajam, formem um tipo de complexo, e esse complexo eventualmente dá origem a novas moléculas, ou seja, acontece realmente a reação entre A mais B, formando C mais D. A distribuição de Maxwell-Boltzmann tem uma importância a mais, porque ela inclui a temperatura aqui como um dos fatores da equação matemática. Se a temperatura está incluída, a gente pode fazer uma variação da temperatura e observar qual que é o comportamento da curva. Para uma temperatura baixa, a gente tem esse tipo de comportamento. Para uma temperatura alta, que a gente observa é esse daqui. O que esse deslocamento significa? Significa que quando aumenta a temperatura, a velocidade das partículas, de todas as partículas que estão lá dentro, aumenta. Se todas as velocidades aumentam, aumenta a fração, o número de partículas que tem energia suficiente maior do que a energia de ativação. Então, notem que com esse entendimento que está mais associado com cinética, energia de partículas, a gente já consegue ter uma ideia da expressão de Arrhenius. O fato da expressão de Arrhenius, na expressão de Arrhenius, a velocidade das reações aumentar com a temperatura, está justamente associado com esse fenômeno que a gente observa aqui. Com o aumento da temperatura, aumenta a fração de moléculas que têm energia elevada o suficiente para que seja maior na colisão do que a energia de ativação. Então notem, uma teoria que é bem sucedida, ela ajuda ou ela explica comportamentos que são observados experimentalmente. É o caso aqui. Outra teoria que serve para a gente descrever o comportamento da velocidade de reações é a teoria do estado de transição. Ela foi basicamente definida por Eyring, na época ali de 1935. Mas também participaram Evans e Polanyi na definição dos princípios dessa teoria. Qual que é a ideia por trás da teoria do estado de transição? Ela já incorpora aspectos de termodinâmica, então a ideia de que reagentes e produtos têm um conteúdo energético diferente, produtos têm uma energia total menor que a energia dos reagentes, e a ideia de que para que você tenha a conversão de reagentes para produtos, você tem que passar por uma coisa que a gente chama de um estado de transição. Então, esse estado de transição é representado por essa espécie aqui
corresponde ao intermediário entre A e B. São os dois diferentes reagentes. Essa espécie de transição é conhecida como complexo ativado, uma espécie intermediária entre reagentes e produtos. E uma característica dela é que ela tem um conteúdo energético maior do que cada um dos outros. Ou seja, para que você tenha conversão de reagentes para produtos, você precisa subir uma certa curva energética, ou seja, você precisa de uma certa energia necessária para conseguir fazer a passagem pelo complexo ativado e eventualmente atingir a condição dos produtos. Essa energia necessária é o que a gente chama de energia de ativação. Então notem que aqui, através dessa teoria, surge também a ideia de energia de ativação, só que aqui a gente já tem uma ideia de o que está associado com essa energia de ativação. Está associado à diferença de energia entre reagentes e a molécula do complexo ativado. Diferente da teoria das colisões, que era simplesmente o que a gente entendia como uma energia mínima necessária para que a reação acontecesse. A teoria do estado de transição ela vai além de representar a energética de cada um dos participantes da reação, ela modela esse sistema da seguinte forma: reagentes e o complexo ativado eles estão em equilíbrio, essa é a condição desse modelo, né, dessa teoria. Então a gente pode representar dessa forma: A mais B em equilíbrio com esse complexo ativado. A constante de equilíbrio para uma reação, um processo desse tipo é relativamente pequena, ou seja, significa que eu vou ter sempre uma quantidade pequena desse complexo ativado ali no meio reacional. E a gente tem a transição seguinte, que é do complexo ativado para os produtos, através de uma reação, como se fosse uma reação de ordem 1. Então a gente tem aqui o complexo ativado sofrendo algum tipo de perturbação, que na teoria do estado de transição é caracterizada como uma frequência oscilatória, uma frequência de vibração, que tem as características adequadas para que você tenha a formação dos produtos. Isso acontece com uma constante de velocidade, que aqui é indicada como K1, e formação dos produtos. Então, através da modelagem desse sistema, através desses dois processos, a gente consegue chegar em expressões desse tipo. Ao longo do curso a gente vai ver o detalhamento de como se chega numa expressão desse tipo. O que a gente observa? Constante de velocidade é igual a constante de velocidade 1. Essa é a constante de velocidade da reação, corresponde à constante de velocidade 1, que é o quê? É a transição entre o complexo ativado e os produtos, vezes a constante de equilíbrio, que é o quê? Constante de equilíbrio é a concentração do complexo ativado dividido pela concentração da espécie A vezes a concentração da espécie B. Então, constante de equilíbrio para o complexo ativado. Faz o produto dessas duas grandezas, a gente tem um fator entrópico e um fator entálpico. Se vocês olharem bem para essas expressões, fizerem uma simplificação, vocês vão notar que esse fator é uma constante, a gente pode chamar de A, por exemplo, e esse fator aqui, ele tem uma energia associada a ele, um ΔH0 de transição, e uma temperatura associada também. Então a gente pode simplificar essa expressão dessa forma aqui, que é a mesma da equação de Arrhenius. Então notem que uma teoria que tem pressupostos completamente diferentes e que bebem da fonte da termodinâmica, né, chegam no mesmo resultado experimental obtido por Arrhenius. Então essa é a beleza de uma teoria bem construída. E a partir do momento que você tem a igualdade entre essas duas expressões, né, você identifica que elas estão associadas ao mesmo processo, você já pode voltar na equação de Arrhenius e começar a entender o que está associado a cada um desses fatores. Então o fator A aqui, por exemplo, está associado à variação de entropia entre reagentes e o complexo ativado, entre esse estado de transição. Então esse é um fator que está associado à entropia, um fator entrópico.
Já esse fator energético aqui, a energia de ativação, está associada ao quê? A essa barreira de energia tem que ser vencida na transição entre reagentes e o complexo ativado. Um grande desenvolvimento da cinética química aconteceu para reações em fase gasosa, só que a maior parte das reações que a gente opera hoje em dia no laboratório acontecem em solução. Então é importante, e ao longo do curso a gente vai descrever características de reações em solução. Um dos efeitos mais importantes que a gente observa nessas condições é o que é chamado de efeito gaiola. Assim como no meio gasoso a reação depende da colisão entre duas espécies, no meio aquoso a gente tem o mesmo tipo de situação. Só que o que acontece? Dois reagentes, A e B, por exemplo, eles podem eventualmente entrar dentro do mesmo pacote de solvatação, que é o que a gente chama de gaiola. Dentro desse pacote, a frequência das colisões vai ser muito alta. Elas estão em uma grande proximidade. Você tem moléculas de água batendo em cada uma delas, dando energia. Isso faz com que o número de colisões efetivas seja relativamente grande. Então, isso, de certa forma, acelera as reações químicas. Então, reações químicas em solução, a gente vai observar que tem uma velocidade superior à esperada quando você compara reações em fase gasosa. Isso é o que a gente chama de efeito gaiola. Gaiola é a gaiola de solvatação conferida pelas moléculas de água ou de solvente que está ao redor aqui de cada um dos reagentes. Para o nosso grupo em particular, que trabalha com eletroquímicas e catálise heterogênea, reações sobre superfície são bastante importantes e relevantes também. Isso a gente chama a atenção de alguns nomes que sempre aparecem quando a gente faz o estudo de cinética em superfícies. Langmuir contribuiu bastante para a termodinâmica de superfícies, também para a cinética de reações de superfície. Outra pessoa que a gente sempre ouve falar, Hinchelwood. Os dois em conjunto deram origem a um tipo de mecanismo reacional, um entendimento de mecanismo reacional, que é o Langmuir e Hinchelwood. E de forma análoga a gente tem também Elley e Riedel, deram origem ao segundo mecanismo, que é conhecido como mecanismo de Elley-Riedel. Além disso, outras personalidades que foram importantes para o entendimento de cinética em superfícies, que a gente tinha comentado anteriormente, essas personalidades estão associadas com mecanismos de reação em superfície. Essas duas aqui estão associadas com a ideia de catálise heterogênea, ou seja, reações que acontecem sobre superfície e que são promovidas por essa superfície, acontecem de forma mais rápida nessa superfície. A gente chama a atenção de Haber, deu origem ao processo de Haber-Bosch, geração de amônia, e Ertel, que estudou em profundidade essa reação e também estudou alguns processos oscilatórios muito interessantes que acontecem em superfícies metálicas em condições de alto vácuo. Comentando sobre mecanismos reacionais, só para dar uma pincelada do que a gente vai ver ao longo do curso, a gente descreveu, existem dois mecanismos mais conhecidos que vão descrever o comportamento de 80, 90% das reações. O primeiro deles, o mecanismo de Langmuir-Hinchelwood, que está baseado no seguinte: você tem duas espécies em solução ou na atmosfera, essas espécies vão se adsorver na superfície, formando A adsorvido, B adsorvido. Essas daqui, elas vão interagir, as duas espécies adsorvidas vão interagir uma com a outra e o produto se dissolve e vai embora. Ou seja, esse mecanismo é caracterizado pela interação entre duas espécies adsorvidas. Já no mecanismo tipo Elley-Riedel, a gente tem a adsorção de uma das espécies, A, formando A adsorvido. A segunda espécie ela não interage diretamente com a superfície, ela vem e interage diretamente com essa espécie adsorvida, formando o produto. Então, isso daí tem, como vocês conseguem visualizar, uma diferença mecanística, e essa diferença mecanística vai ser refletida em diferentes leis de velocidade para cada um dos processos.
Além disso, uma superfície ela pode servir como catalisador. Um catalisador ele atua de que forma? A gente viu na teoria do estado de transição que as reações passam por um complexo ativado. Esse complexo de ativado tem uma energia relativamente alta, você precisa vencer essa barreira de energia para conseguir fazer a transição entre reagentes e produtos. O que um catalisador faz é diminuir a energia do complexo ativado, por exemplo, através de forças de atração, estão associadas com o processo de adsorção. A adsorção do complexo ativado, por exemplo, faz diminuir o conteúdo energético dele. Dessa forma, você precisa de uma energia menor para conseguir vencer essa nova barreira de energia. Como a gente tinha visto lá na equação de Arrhenius, vamos encontrar ela aqui, quanto menor a energia de ativação, maior a constante de velocidade. Então é esse o efeito da energia de ativação na velocidade das reações. E é por isso que um catalisador funciona da forma como funciona. Entrando mais especificamente na cinética em fase heterogênea, a gente tem reações que acontecem sobre superfícies e, além disso, envolvem a troca de elétrons, é o que a gente chama de cinética eletroquímica. Algumas personalidades que foram importantes na determinação de cinética eletroquímica: Marcos, que estudou processos de transferência de carga, estudou principalmente para reações em solução, por exemplo, reações de redox em solução, mas as conclusões dele são válidas também para catálise heterogênea. E Butler e Vollmer são bastante conhecidos no meio eletroquímico pela reação de Butler-Vollmer, que descreve cinética eletroquímica e a sua dependência com o potencial eletroquímico. Para entender o que está por trás de cinética eletroquímica, a gente traz aqui um exemplo particular: reação de oxidação de ferro, ferro 0 para ferro 2+. Ele tem esse perfil energético, então passa por um complexo ativado aqui, antes de chegar na espécie oxidada. O que a gente quer determinar é qual o efeito do potencial sobre a energia de cada um dos participantes aqui. Essa é uma espécie com carga neutra, zero, então quando a gente varia o potencial, a gente não varia esse patamar de energia. Mas quando a gente varia o potencial, a gente varia o patamar de energia de ferro 2+. Em geral, quando a gente aumenta o ΔV, aumenta o valor do potencial, a gente faz com que esse valor de energia aqui diminua com respeito ao valor de energia do ferro 0. O que acontece? Por que existe a cinética eletroquímica, a catálise eletroquímica? Porque essa diminuição de energia aqui, ela vai refletir também numa diminuição de energia do complexo ativado. Então notem que anteriormente a gente tinha essa energia de ativação 1. A partir do momento que a gente aplica um potencial positivo, a energia de ativação para esse processo de oxidação diminui. Essa diminuição é proporcional à diminuição original da energia aqui do produto. O fator de proporcionalidade é o que a gente chama de alfa, que é o coeficiente de transferência de carga. Então, analisando aquela expressão e fazendo uma correlação com a cinética de Arrhenius, a gente chega em expressões desse tipo aqui, que é a equação de Butler-Vollmer. Aqui a gente tem densidade de corrente, corresponde a uma densidade de corrente zero, que é o que a gente chama de corrente de troca. Um fator associado a reações anódicas, reações de oxidação, e um fator associado ao processo reverso, processo de redução. Aqui a gente tem um positivo com potencial, ou seja, o anódico, contribuição anódica aumenta com potencial. Aqui a gente tem um negativo com potencial, ou seja, a contribuição catódica ela aumenta com a diminuição do potencial, quando o potencial fica mais negativo com respeito a um certo eletrodo de referência, uma coisa que a gente vai descrever em detalhes durante a aula. Cada um dos processos que a gente viu para catálise heterogênea anteriormente, que são a cinética de Ehlen-Riedel e de Langmuir-Hinschuh, se ela estivesse acontecendo para um valor de potencial constante, ΔV constante, ou seja, uma reação basicamente influenciada pela superfície, ela teria esse tipo de lei de velocidade. Então, na cinética de Ehlen-Riedel, de acordo com a lei de ação das massas, que é válida para processos elementares, a gente tem
derivada do θ. Θ é o que? É o recobrimento em função do tempo. É igual menos a constante vezes o θ, que é a espécie que está absorvida, vezes a concentração de A, que é a espécie que está em solução. Então aqui a gente tem a interação entre uma espécie adsorvida e uma espécie em solução. A lei de velocidade é essa daqui. Para uma reação do tipo Langmuir-Hinschild, a gente tem interação entre duas espécies adsorvidas. Em vez de falar de θ1 e θ2, o que a gente costuma falar é em termos de um único θ para uma das espécies, e o recobrimento da outra espécie é dada pelo que? O número de sítios total da superfície menos o número de sítios que foi ocupado pela primeira. Por isso que a gente tem expressões desse tipo aqui. Então, ó, variação do recobrimento é menos k, constante de velocidade, vezes θ, vezes o θ da outra espécie. Vou até anotar aqui para deixar mais claro. Isso daqui seria o θ da espécie A, por exemplo. E tudo isso daqui corresponderia ao recobrimento da espécie B. Olha como é diferente a expressão de lei de velocidade de cada uma delas. Ó, aqui é k, θ, concentração. Aqui a gente k, θ, 1 menos θ. Ou seja, a velocidade de um processo do tipo Ehlers-Danlos ela vai ser dependente da concentração em solução. A velocidade de um processo do tipo Langmuir-Hinschild não vai ser diretamente dependente da concentração da espécie em solução. Então, simplesmente variando a concentração de A em solução e avaliando qual que é a variação da velocidade, a gente já consegue determinar se a reação segue um mecanismo ou outro. Essa é a importância de compreender os conceitos de cinética química e saber aplicar eles, saber ter a compreensão de que diferentes expressões de cinética dão origem a diferentes comportamentos experimentais. E avaliando o comportamento experimental você consegue ter uma ideia de qual que é o mecanismo de uma certa reação. Isso daqui então é para catálise heterogênea, ou seja, independente do potencial. Agora, se a reação acontecer com transferência de elétron, a gente inclui um termo de Butler-Volmer nessas expressões. Então, ó, além de ter a expressão original, a gente tem exponencial de gama vezes ΔV. Gama é o fator que a gente tinha visto anteriormente, e ΔV é a diferença de potencial. Então, dessa forma, a gente consegue modelar equações eletroquímicas de tal forma a determinar qual que é o comportamento, o recobrimento em função tanto do tempo quanto do potencial. Como vocês conseguem imaginar, essa resolução implica você integrar essas duas expressões. Em alguns casos essa integração é imediata, você consegue fazer na mão, mas em muitos casos é difícil você fazer de forma direta ela. Então o que a gente faz é uma resolução indireta, que a gente chama de uma resolução numérica. É uma forma de encontrar esse recobrimento tempo em função do potencial através do uso de um computador. Para isso a gente aborda a última parte do curso, que é a parte de modelagem cinética e o uso de métodos numéricos para a resolução de problemas de cinética. A gente vai utilizar conceitos que na verdade foram inicialmente introduzidos em matemática pelo matemático Euler. Ele introduziu a ideia de como resolver numericamente um problema de equações diferenciais que é muito complicado para se resolver teoricamente. Vamos mostrar o princípio que está por trás dessa resolução e depois durante o curso a gente vê em detalhes como fazer cada um dos detalhamentos, como que a gente passa isso para o mundo do computador, que software a gente utiliza, como é a forma que a gente escreve essas equações no software. Então aqui a gente traz um exemplo de cinética. Essa é uma cinética química, ela não envolve eletroquímica. Como que a gente sabe, não tem nenhum termo aqui associado à diferença de potencial. Só tem termos de recobrimento. Além disso, olhando para o jeitão dela, para a cara dela, que você vê velocidade do processo, θ vezes 1 menos θ, ou seja, esse processo corresponde a uma reação do tipo Langmuir-Hinschild, mecanismo do tipo Langmuir-Hinschild.
Como que a gente resolveria um sistema desse tipo aqui? Você faz integração de um lado e de outro, isola variáveis, então ó, θ vezes 1 menos θ passa aqui para baixo no denominador, esse dt vem para cá, desse outro lado, no numerador, e você faz a integração para cada uma das variáveis. Bom, eu não lembro de cor qual que é a integração de dθ dividido por θ vezes 1 menos θ. Então o que a gente pode fazer é uma integração numérica. Para isso, para fazer a integração numérica, a gente precisa conhecer a equação e precisa conhecer uma condição inicial. Então, por exemplo, uma condição inicial significa você determinar qual que é o θ para um certo valor de tempo, que pode ser zero por praticidade, por comodidade. Então, nesse exemplo aqui em particular, o recobrimento no tempo igual a zero é de 0,9. Pode ser, para quem é entendido do mundo de eletroquímica, um experimento de stripping de CO. No experimento de stripping de CO, a gente tem um recobrimento muito alto inicial do CO na superfície. Como que funciona a resolução numérica? A gente conhece já o ponto inicial, certo? Que é esse θ de zero. Se a gente sabe o ponto inicial, a gente pode substituir esse valor, 0,9, aqui em cada um dos lugares onde ele aparece. Então, ó, se você vai substituir aqui, com isso você vai ter o quê? dθ dt para esse valor de θ no tempo igual a zero. Então, ó, quando você faz isso, você chega nesse valor, menos 0,018 é o quê? Vou reforçar aqui para vocês. dθ dt, nesse tempo aqui em particular, tempo igual a zero, é menos 0,018. O que significa isso em termos de gráfico? Imagina que eu tenho um gráfico, faz de conta que ele é bem retinho esse eixo. Tá? A gente conhece o nosso ponto inicial aqui, ó, ou seja, no tempo igual a zero, o nosso θ é 0,9. Então a gente conhece o ponto inicial e além disso a gente sabe a velocidade de variação desse ponto. Ó, o dθ dt nesse ponto é menos 0,018. Ou seja, o que significa esse menos 0,018? Esse menos 0,018 é a velocidade de variação do θ naquele ponto, ou seja, ele vai medir a inclinação. Nesse ponto aqui, a velocidade é essa daqui. Como que a gente trabalha com essa velocidade? A gente faz uma extrapolação para o próximo ponto. A gente sabe o ponto inicial e a velocidade, a gente vai definir o próximo ponto a partir dessa variação. Então, ó, a partir dessa metodologia, a gente encontrou o próximo ponto. Esse próximo ponto tem um valor de y associado, um novo valor de θ. O que você vai fazer? Pegar esse novo valor de θ, substituir aqui na expressão e calcular uma nova velocidade, que vai ser diferente. Então, calcula a nova velocidade, ela vai te dar uma nova inclinação. A partir dessa inclinação, você vai descobrir qual que é o próximo ponto que vai aparecer aqui. Vamos supor, esse vai ser o nosso próximo ponto. E assim por diante, você vai construindo a curva. Esse intervalo que a gente utiliza aqui de projeção é conhecido como o step, o passo de integração. E o método que a gente está utilizando é o método de Euler, que foi a personalidade que apareceu lá no começo. Aqui a gente traz um exemplo para cada um deles. Olha, então a gente parte do primeiro ponto, encontra a derivada, faz a projeção para um certo ΔT, que é o nosso passo de integração, encontra o próximo ponto. Substitui esse valor do próximo ponto aqui nas equações, encontra o novo valor de derivada, encontra o próximo ponto. E vai fazendo isso para todos os outros pontos aqui. Com isso você consegue reconstruir a curva, a evolução temporal desse recobrimento de θ sem ter que resolver as equações na mão, simplesmente resolvendo através disso que a gente chama de um método numérico.
Certinho, pessoal? Esse é uma ideia do conteúdo que vai ser abordado nesse curso. A gente está muito bem amparado por cientistas fantásticos que trabalharam na construção da cinética, desde os aspectos de observação. Todas as teorias começam dessa forma, com uma observação de um fenômeno experimental, e eventualmente as pessoas começam a pensar a respeito daquele fenômeno, o que pode estar por trás daquele fenômeno e determinar e dessa forma definir teorias que vão explicar aquele comportamento experimental. Então, ao longo do curso, a gente vai interagir com todas essas personalidades e ver os tópicos discutidos ao longo dessa aula. Então, desejo um bom curso a todos e nos vemos na próxima semana.